Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma edição aqui do nosso CultCast, um podcast idealizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo com o apoio da Prefeitura de Cravinhos. E hoje, aqui, a nossa amiga Ingrid Carrascosa, influencer, Miss Cravinhos e tantas outras eh, cargos que você tem aí, né, durante esses anos. Olá, Boa Kennedy, tarde, boa tudo bem? tarde, tudo bem? Boa tarde para o pessoal de casa também. É um prazer estar aqui hoje e realmente várias funções. Várias funções, exatamente. Vamos começar falando sobre como é ser influencer. Certo, ó, eu comecei como influenciadora em 2019 e eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de estudar. Então, o primeiro ponto, quando eu falei eu vou ser influenciadora, eu fiz um curso. Isso lá em 2019, eu decidi fazer um curso para entender um pouco mais sobre esse mercado. E desde então eu continuei estudando, fazendo vários cursos voltados para a área de gravação de vídeo, edição, conteúdo e continuo estudando até hoje. Então, eu acho muito importante ressaltar que por mais que seja uma profissão que todo mundo consegue fazer, porque a gente pode pegar o celular e gravar, é legal que você se profissionalize um pouco, que você entenda melhor o mercado onde você está trabalhando. Até nas suas redes sociais, teve uma época que você falou que você ia abrir, digamos, um mini curso para ensinar essas Sim. pessoas, né? Uhum. Porque não é simplesmente, eu vou pegar o celular, agora eu vou ser influencer e fazer, E né? fazer, realmente. Eu até tive um tempo que eu fiz um curso de Instagram. O meu curso, na verdade, ele era voltado para empreendedoras, porque é importante para todo mundo que empreende estar no digital hoje em dia. Então, por mais que você não seja uma influenciadora da sua marca, você é. Então, por isso que na época eu lancei o curso. Até hoje, inclusive, às vezes eu dou esse curso individualmente para quem procura, porque é importante estar no digital, independente de ser uma influenciadora ou ser uma empreendedora. E hoje, ser mulher influenciadora é mais difícil do que homem? Ai, boa pergunta. Eu acho que não, viu, sendo sincera. Eu acho que tem espaço para todo mundo. E o campo feminino, a área feminina, ela é muito abrangente como influenciadora. Então tem muitas mulheres que falam de maquiagem, de beleza, é um nicho muito grande. Então eu, Ingrid, particularmente acompanho muito mais influenciadoras mulheres do que homens. Então tem mercado, na verdade, para os dois lados. E você tem um segmento assim que você gosta mesmo, assim, não, esse daqui eu Sim. gosto de seguir. Eu gosto muito de comunicação em geral, então no meu Instagram eu sempre tento trazer experiências da minha vida, aprendizados, coisas que têm a ver com o meu dia a dia. No momento estou vivendo uma fase muito grande de autoconhecimento, então eu trago muito isso para as minhas redes sociais também. Mas eu não me defino como um nicho só, porque às vezes eu posso falar de doramas, por exemplo, que é algo que eu gosto de assistir, eu posso falar de maquiagem, moda, beleza, ou a parte da comunicação voltada para esse autoconhecimento. E o que a gente vê também no seu Instagram é que você acaba envolvendo seu marido e toda a sua família, né? Sim, todo mundo aparece, meu esposo. Quando eu morava com minha mãe, com as minhas irmãs, elas apareciam bastante também, as minhas cachorrinhas. Então todo mundo aparece regularmente, não com tanta frequência, porque eu respeito a individualidade de cada um também, mas sempre que pode eles estão lá. E hoje a gente celebra a 14ª-feira do Livro de Cravinhos. Sim, E qual que é a importância, como que você vê o livro físico e as telas? Hoje a grande sim. preocupação das pessoas é a questão das telas com os filhos, né? Uhum, Principalmente as crianças. sim, com Como é que certeza. você analisa isso? Eu acho que, olhando para esse lado dos pais, é muito o papel dos pais trazer o livro físico para as crianças. Inclusive, a Feira do Livro eu acho um projeto incrível que tem que realmente ter, porque é a chance da criança vir e ela mesma escolher o livro que ela quer. E o pai em casa, ele tem que ter esse momento de leitura. Eu sei que é difícil, eu não sou mãe ainda, então não posso falar com propriedade, porque eu não vivencio isso, mas a minha mãe fez muito isso comigo. Então, desde pequena, minha mãe sempre antes de dormir, ela lia para mim e para minha irmã. E se criou um hábito. Então, eu sempre fui leitora, desde pequena, eu sempre gostei de livro, e é um hábito que eu mantenho até hoje, que me faz bem, que é o ler. Então, eu acho que os pais, eles têm que incentivar, inclusive, se vocês puderem, venham com os filhos também, fora do horário de aula, venham aqui na Feira do Livro, tragam os filhos e incentivem essa leitura, porque é crucial para a vida. E tá lendo alguma coisa? Indica alguma coisa pro pessoal? Sim, eu sempre estou lendo alguma coisa.
agora eu tô lendo muito mais livros voltados para a parte do autoconhecimento. Tem um livro que é muito bom, que é do Joe Dispenza, que chama Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Então é um livro que eu estou lendo e relendo atualmente, mas é um livro mais adulto, né? Então é voltado para o autoconhecimento. Mas para as crianças, eu acho que elas têm que ter a liberdade de conhecer. Hoje em dia a gente tem muitos livros infantis, tem muitos gibis, tem muitas séries. É importante que os pais se informem também sobre o conteúdo dos livros, porque tem muito livro que tem capa infantil, mas não é Mas não é infantil. infantil, né? Então, eu aconselharia aos pais virem realmente, às vezes, ler a sinopse dos livros e incentivar aquilo que é realmente devido à faixa etária deles. Faz tempo já que eu não leio livro infantil, então eu não tenho nenhum específico para indicar. Na minha época eu gostava muito de gibi, né? Então, hoje em dia, mantém ainda Turma da Mônica, eu acho que tem esses livros E falando ainda. em gibi, pegando esse contraponto, um menino aqui de Cravinhos criou um gibi sobre a história de Cravinhos, né? Ah, Então, quem certo. quiser vir até na Feira do Livro aqui, ele está Prestigiar. expondo aqui o Daniel Soares Ah, também. ele é uma criança? Na verdade, digamos, um adolescente. Sim, E eu até vi. ele fez todas as ilustrações e Sim. foi contou com a participação da Natália Frazão, que é uma Uhum. historiadora, Sim. para contar a história, e ele Uhum. foi ilustrando todos Sim. os. Eu até vi o gibi tá ali Isso, fora. Eu achei que era um adulto que tinha feito, porque a ilustração ficou linda, né? Toda a parte ficou. do desenho. Mas realmente a gente tem que ser leitor e apoiar, né? Principalmente isso, sendo uma pessoa daqui da cidade, né? Adolescente daqui, é muito importante apoiar isso. Então venham, tragam seus filhos para poder prestigiar esse trabalho. Exatamente. Hoje ele não está aqui, mas nos dias anteriores ele estava aqui Sim, atendendo, comentando como que foi esse processo, né, de criação dele. E você me disse ser empreendedora. Todo sim. mundo sabe que você é empreendedora. Hoje eu sou empreendedora, É. sim. Queria que você me falasse o nome da sua nova loja, que Aham. eu sei que já tiveram outras, né? Sim. E é Semijoias. Isso, agora eu estou trabalhando com semijoias, eu criei a minha marca, que é a Meirin, então é Meirin Semijoias. Eu não tenho uma loja fixa ainda aqui em Cravinhos, até porque o virtual hoje em dia é Hoje, muito grande, mas. então eu faço as vendas online, realmente através de WhatsApp, Instagram, e eu sempre amei semijoias, e eu queria muito empreender, achar um lugar para falar, eu pertenço aqui, porque sim, eu sou empreendedora como influenciadora, mas eu queria ter um produto também. E aí eu falei, bom, acho que a semijoias é algo que eu sempre usei, que eu sempre fui apaixonada, e agora eu comecei então com a marca, realmente. E como que foi esse processo de criação? Sim. Demorou? Foi de um dia pra noite? Como é que foi? Eu fiz uma mentoria, eu sempre falei, né, eu sempre gosto de estudar, então eu fiz uma mentoria antes para entender o que eu queria fazer, e aí veio a questão da marca das semijoias. E foi até um processo rápido, porque nessa mentoria eu foquei muito em ação. Então eu fui, criei o nome, criei um logo, pesquisei, fui conhecer esse mercado das semijoias, porque até então eu achava que era só comprar a peça pronta, mas não. Por exemplo, as minhas peças, eu compro elas cruas e eu mando dar o banho do ouro para que eu tenha a garantia das peças. Então eu fui estudar o mercado, entender sobre ele para começar a vender. E esse processo durou uns 3 meses mais ou menos, para eu começar a vender realmente os produtos da marca. E aí a criação você faz toda ela, e aí seriam semijoias assim, é, personalizadas pra pessoa. Então, no momento, eu faço uma consultoria de peças, então eu seleciono as peças que Sim. eu acho que tem mais a ver com a personalidade da marca e que são peças que todas as mulheres podem usar, porque são peças clássicas e atemporais. E aí eu mando dar o banho de ouro nessas peças. Então eu faço uma seleção e aí eu levo para fazer o banho de ouro nelas. Deixa aí seu Instagram, quem quiser entrar em contato É, pra ver, né, mais isso, é Meirin, que é Meirin, perdão, Meirin.oficial. Ou se certinho, entrar no meu Instagram, Ingrid Carrascosa, encontra lá também. mais fácil, né? E por que o nome Meirin? Meirin. Eu queria um nome diferente, porque caso daqui a um tempo eu queira registrar a marca. Sim. E eu tenho um nome que ele é chinês, que é Meilin. E eu achei esse nome muito bonito, eu fiquei encantada quando eu conheci. Então eu abrasileirei ele, Meirin, porque nós temos o R muito forte aqui. Então eu criei Meirin, que é um nome que não tem, até fui pesquisar no mercado, e batizei a marca como Meirin. Tudo pensado, né? Não é qualquer coisa, né? É o que eu falo. Eu É queria estudar, pensado, né? sim. Eu Não é. queria.
jogado, falar, tinha um Sim. sonho e, né? E aí, vamos. Porque tem que ter uma estrutura. E eu, como eu falei, eu sempre gostei de estudar, então eu pesquisei bastante no mercado antes. Eu queria um nome pequeno, por exemplo, eu não queria um nome muito grande. Então eu dei uma estudada pra criar esse nome que tem um diferencial que é diferente, que não é o meu nome Ingrid, porque eu Sim. queria que fosse o nome da marca, não só associado à minha imagem. Então aí a marca surgiu. E como eu disse, né, no começo, ela tem muitas profissões, muitas funções. E também foi Miss Cravinhos, né? Fui Miss Cravinhos em 2022. Foi uma experiência muito intensa. Como que surgiu essa experiência na sua Sim. vida? Surgiu graças ao Garoto Cravinhos, que é um concurso aqui de Cravinhos, que o Gustavo Mantuanelli idealiza. Eu sempre assisti o Garota Cravinhos desde pequena. O concurso ele tem mais de 13 anos de história, eu acho que até mais que isso. E eu sempre fui apaixonada pelo concurso e em 2019, eu me inscrevi no Garota Cravinhos. Só que a gente entrou em pandemia, o É, concurso acabou não postergou, tendo, né? acabou enrolando, o concurso saiu em 2021. E aí o Gustavo me conheceu através do concurso e ele me fez o convite para ser Miss. E aí eu representei como Miss Cravinhos em 2023. Então eu fiquei mais um ano ainda que demorou para ter o confinamento. E como que foi essa sensação? Como que foi, principalmente, que as meninas falam muito, como foi essa preparação, né? Sim, a preparação para o Miss ela é uma preparação muito intensa. Então, eu tinha toda uma rotina cronometrada de academia, massagem, aulas de comunicação, porque a Miss é muito mais do que um corpo, né? A Miss ela tem que ser uma comunicadora. Então, foi uma preparação bem intensa. Me dediquei bastante durante aquele tempo. O confinamento é muito difícil. Às vezes o pessoal fala, ser Miss é muito simples. Não é. Eu acho que quem tá de fora tem uma visão um pouco distorcida, mas é uma dedicação muito grande. E você tão bem representou Cravinhos, Sim, representei realmente Cravinhos no não Miss deu pra São chegar Paulo. no Miss, né? Isso, eu Ser fiquei Miss São entre, Paulo, não né? fiquei entre o top 16, né, quando eu participei do Miss, mas vivenciei a experiência, participei do dia do concurso e é muito grande, né, uma coisa muito grande. Ô Ingrid, você faz, né? Como a gente tá sempre ressaltando que você tá em várias funções, Sim. vários segmentos. Quem são as pessoas que mais te dão força, te dão apoio? Porque Sim. fazer sozinho não é fácil, né? Não, eu sou muito grata ao meu esposo, que ele me apoia bastante, e eu sempre tive muito apoio da minha família também. Minha mãe, meu pai, minhas irmãs, eles sempre me apoiaram bastante nos sonhos que eu tinha e me incentivaram a correr atrás daquilo que eu queria. E hoje, agora estando casado, né, meu esposo, ele é meu principal suporte. E cobaia, né? Sim, cobaia, Ele tem que trabalhar também, não é? cobaia, companheiro, tudo. É, acaba sendo assim. Sim. Nesse ano também, a Feira do Livro aborda o rádio, né? Sim. A gente vê a evolução do rádio. Como que você analisa a evolução do rádio e hoje chegando? Hoje a gente está falando aqui, mas a gente está falando para o Japão, para qualquer lugar do Sim. mundo. É engraçado porque eu fui uma criança que realmente vivenciei o rádio, né? Quando tinha aquelas fitas cassetes. Sim. Então eu lembro de, desde pequenininha, ouvir o rádio, colocar os CDs, e depois como realmente veio os CDs. Então é uma evolução muito grande. O rádio, ele continua sendo um portal de comunicação muito grande até hoje ainda. E eu acho que é uma vertente que nunca vai terminar, porque a gente precisa dela, estando no carro, estando no dia a dia na correria. E o virtual, hoje em dia, ele é muito forte, ele é muito importante, mas eu acho que é importante nós termos momentos também ouvindo, não só estando conectado, assistindo as coisas. Então, assim, eu tenho quase 30 anos de vida e eu acompanhei uma evolução muito grande, que saiu daquele radinho a um celular que a gente está conectado hoje o tempo inteiro, até no relógio, na verdade, né? A gente está É, conectado hoje. e outra coisa, a questão das telas, né? Hoje a tecnologia. Tecnologia é para o bem e é para o mal. Sim. Como desassociar essa tecnologia? Eu acho que isso é difícil para todo mundo. A gente não percebe o quanto a gente está conectado e a gente às vezes tem que se policiar um pouquinho. Eu faço isso. Até um tempinho atrás eu fiz um detox de 4 dias sem celular, porque eu falei, gente, pelo amor de Deus, preciso me desconectar um pouco. Mas a gente tem que aprender a dosar, porque às vezes a gente acaba vivendo muito no virtual, se comparando muito com a vida alheia, e esquecendo de viver a nossa vivência realmente ao lado das pessoas e olhar mais para dentro, porque a gente acaba olhando muito para fora.
Qual que é seu sonho profissional? Tem mais alguma coisa para Sim. fazer aí, para avançar? Nossa, eu tenho muitos sonhos. Eu tenho um sonho, claro, de crescer minha marca, né, agora de Semijoias, que é um sonho muito grande meu. Mas eu tenho uma vontade muito grande também, que é um projeto que eu estou iniciando também, que é ter uma comunidade de mulheres empreendedoras. Que sempre foi algo. Eu gosto de estar entre mulheres, eu gosto de estar com pessoas, e eu acho que na comunidade a gente consegue se apoiar e ir crescendo. Então tá nascendo agora esse meu projeto que chama Avivar-se, que é essa comunidade, tá nascendo aos pouquinhos com as empreendedoras que estão perto de mim. Mas eu sonho dessa comunidade um dia crescer e sair daqui de Cravinhos para que a gente consiga se apoiar, porque eu acredito muito no crescimento sendo algo mútuo, que a gente compartilha uma com a outra. É mais um projeto, ó, É mais mais um um segmento aí, ó. mais um projeto que eu tenho. Como é que você vê o incentivo de Cravinhos, tanto para as crianças, como Sim, que você é de Cravinhos, como que você sim. vê o crescimento da cidade? Sim, sou nascida e crescida em Cravinhos, então eu sempre vivenciei essas feiras do livro também, porque eu sempre estudei em escola pública aqui na cidade, e eu lembro que era muito emocionante ir na Feira do Livro para mim. Eu sempre gostei muito, como eu te falei, sempre gostei muito de ler, e eu acho esse apoio à cultura muito importante, porque às vezes a gente se perde tanto na correria do dia a dia, as crianças se perdem tanto no digital e esquecem do presencial, do físico. Então é muito importante que a prefeitura traga esses projetos da Feira do Livro, depois até as feiras das nações Isso, também, né? isso, Que é muito gostoso que a gente vem para comer. exato. Então, todos esses projetos, teve a caminhada um tempo atrás também, que eu participei, a corrida. Isso, Então, do são treinão, projetos né? importantes que a população também tem que abraçar e participar, porque a gente acaba se envolvendo mais como comunidade também. Porque não adianta, às vezes, a gente reclamar também sem que a gente participe. Então, é importante que a população tenha esse convívio mais ativo. Ô Ingrid, como que é separar a vida profissional da vida pessoal? É. É meio complicado falar isso, porque o meu profissional já é meio que junto com o pessoal. Mas eu sempre fui uma pessoa que, por mais que eu compartilhe muito da minha vida nas redes sociais, eu entendo muito bem o que eu quero compartilhar e o que eu não quero. Então, as pessoas têm acesso ao que eu acho que pode ter acesso. Então, eu tenho uma separação muito clara para mim do que realmente pode ir para a internet. E eu acho que todos deveríamos ter isso, na verdade, o que é algo que a gente pode expor e o que não é. Porque tem coisas que não cabem ao digital, cabem ao pessoal, da gente tratar em casa, com a família, e não levar para algo público, porque todo mundo fica sabendo e tem coisas que não tem necessidade. Com certeza. Se a pessoa quiser ser uma influenciadora hoje, o que que Sim. ela precisa para ser uma influenciadora? Ou influenciador, né? Sim, eu acho que é realmente o começar, que é o básico, e pesquisar sobre o mercado. Tem muito conteúdo gratuito hoje em dia, muita gente que oferece cursos básicos para você começar, porque por mais que seja algo que todo mundo pode fazer, que é só pegar o celular e gravar, a gente tem que também se profissionalizar um pouquinho. Então, pesquisa e começa, se joga. E nunca desistir, né? É, e não desista, porque como eu tô no mercado há bastante tempo já, né, desde 2019, eu vi muitas pessoas que começaram e desistiram. Então, continua. A gente não tem que. Porque às vezes a gente tem muita questão do ego, de querer, nossa, ficar grande, crescer, mas se você fizer o seu trabalho com constância e acreditando naquilo, vai ter resultado para você. Tem alguma influenciadora, alguma marca que você se inspira? Sim, eu acompanho a Tassiele Alcolea há, sei lá, 15 anos pra mais já, então ela sempre foi uma inspiração pra mim, que é uma menina que saiu do interior e conseguiu crescer a nível Brasil. E ela tem bastante coisas, ela mostra bastante coisas que pra mim fazem sentido, né? Aquilo que eu acredito, que é o expor, mas não expor excessivamente. E agora, né? A gente tá quase chegando ao fim. O Sim, pessoal da produção já falou que tá quase estourando o esperando o nosso tempo. tempo. Mas eu quero que você. Parece que você tem uma novidade do Garota Cravinhos. Sim, falamos do MIS, né? Exato. O Garota Cravinhos foi uma porta de entrada pra mim pro MIS e com certeza foi a melhor experiência que eu vivi. Foi o Garota Cravinhos. O Gustavo, que é o idealizador do concurso, ele é um ser humano incrível e o Garota Cravinhos é um projeto muito especial que ele tem. Então, meninas que têm o sonho de ser Garota Cravinhos, fiquem atentas na rede social do Garota Cravinhos, porque logo vem novidade pra vocês. Ó, só um spoiler, né? Um Já fala. spoiler, vem novidades por aí. É, deixa bem claro pro Gustavo também, que senão o Gustavo fica Só um bravo com a spoiler, tá, gente. Gustavo? Oi, Ingrid.
Pra gente encerrar, primeiramente quero agradecer a Eu que sua presença agradeço. aqui. Foi uma entrevista bem legal, um bate-papo bem legal. Uhum. Eu queria que você deixasse uma mensagem para Cravinhos, em especial para todos os seus seguidores. Eu queria agradecer pelo convite e que todos nós possamos acreditar nos nossos sonhos e correr atrás, independente do que seja. E vamos apoiar e incentivar a leitura. Como eu falei, eu sou leitora desde sempre. A leitura, ela transforma vidas. Porque é através da leitura que vem a comunicação também. Então, se hoje eu acredito que eu me comunico bem, que eu consigo estar nos lugares, é porque desde pequena eu tive um incentivo para ler. Então, leiam, vocês que são mãe, leiam para os seus filhos. E vocês que são adultos, assim como eu, que não têm filhos, leiam pra vocês mesmo, porque faz muito bem pra nossa vida. E venham pra Feira do Livro, ok? Obrigado, Ingrid. Obrigado a todos os nossos seguidores, tanto da rede social como do YouTube da Prefeitura de Cravinhos. E daqui a pouco vocês vão poder acompanhar toda essa entrevista novamente. Valeu, pessoal. Tchau! Bora!